Olá, caríssimos, eu sou Carlos A. Júnior e sejam bem-vindos ao projeto Um Quarto de Oração na nossa catequese destrinchada. Hoje, então, nós continuamos a falar sobre a oração. Hoje nós vamos falar sobre o combate da oração, como vencer neste combate. Nós sabemos que existem algumas dificuldades, encontramos algumas dificuldades para rezar. Por isso, nós vamos precisar aprender 3 características na oração para vencer este combate, tá certo? Então vamos prosseguir. Nós já aprendemos quais são as expressões da oração, aprendemos quem pode nos guiar, quem pode nos ajudar a orar melhor, a rezar melhor, a viver esse caminho da oração. E agora nós vamos aprender como vencer esse combate na oração. Mas antes, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com outra pessoa, assistir esse vídeo até o final e deixar o seu comentário aqui, né? Deixa o seu comentário de apoio, de ajuda, de dúvida também, o que você sugere para o canal. Você sabe que a gente está chegando no final desse curso, né? O que você gostaria de ver aqui? Eu quero fazer, além de vídeos falando sobre a oração, sobre o progresso da vida espiritual, que eu já falei aqui em outros momentos, também quero fazer vídeos aleatórios, vídeos onde eu possa tirar dúvidas, onde eu possa ajudar mais diretamente em algum ponto, tá certo? Então, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com outras pessoas e assistir o vídeo também até o final. Vamos então para o nosso conteúdo aqui. Bom, a oração, ela é dom e resposta, ou seja, Deus nos dá a oração como dom, então nós só podemos rezar porque Deus nos dá esse poder, de certa forma, né? Poder, de certa forma, não de certa forma porque Deus nos dá, mas é um poder porque nós podemos falar com Deus, certo? E é uma resposta porque também deve ser um passo do homem para Deus. Nunca é só um passo de Deus para o homem, mas também é um passo do homem para Deus. Por isso é uma resposta. Orar requer esforço, pois é um combate contra nós mesmos e contra as astúcias do tentador. Então nós vamos enfrentar 2 inimigos aqui, ou dois esforços que nós teremos que lutar contra, que somos nós mesmos e que também são as astúcias do tentador, que vai querer nos impedir de rezar. Obviamente, reza-se como se vive, porque se vive como se reza. Então, quanto mais... o catecismo vai dizer isso, né? Reze-se como se vive, porque se vive como se reza. O que quer dizer isso? Quer dizer que quanto mais nós rezamos, mais nós vivemos segundo a oração que nós fazemos. Quanto menos nós rezamos, menos nós vivemos conforme aquilo que nós rezamos. Então, se nós queremos ser iguais a Cristo, se nós queremos imitar a Cristo, precisamos rezar e rezar muito. Ter uma intimidade com o Senhor, ter uma intimidade com o Pai, assim como Jesus tinha essa intimidade. Obviamente que a comunhão de Jesus, do Filho com o Pai, ela é diferente, mas nós, em comunhão com o Filho, podemos ter essa mesma comunhão. É um hábito para aqueles que querem o hábito de agir segundo o Espírito Santo. Então, se você quer ser guiado pelo Espírito Santo todos os dias, em todos os momentos, e principalmente ser guiado na oração em todos os momentos, você precisa rezar. Você precisa ter o hábito de rezar, certo? Isso precisa ser um hábito fixo na sua vida, de manhã, de tarde ou à noite, no melhor horário que for da sua vida, do seu cotidiano. Pode mudar alguma coisa ali em relação a, por exemplo, o horário dos fins de semana ou de dias que são feriados ou nas férias, alguma coisa, mas você precisa ter esse hábito que seja fixo, certo? Quais são as objeções da oração? Bom, o que enfrentamos no combate? Para vencer esses obstáculos, é preciso então combater com humildade, confiança e perseverança. Bom, antes de dar os nossos inimigos na oração, eu já estou te dando as armas com as quais você vai enfrentá-lo. Então, as armas que o catecismo vai dizer são essas: a humildade, a confiança
e a perseverança, certo? Então você precisa ir com um coração humilde, com um coração confiante e com um coração perseverante, certo? Com aquela mulher que pede ao juiz justiça. É o juiz que pode dar a justiça. Não é a mulher que vai receber a justiça por si só. É o juiz que pode dar a justiça. Mas ela com humildade, com confiança e perseverante, batendo até que o juiz dê a justiça para ela, é que ela vai conseguir. Da mesma forma somos nós na oração. Então essas são as armas, são o que nós vamos usar para vencer na oração, certo? E vencer quem? Vencer a nós mesmos e vencer o inimigo. Sobre esses remédios veremos a seguir, mas antes veremos as doenças, tá certo? Então calma que aqui para frente nós vamos falar sobre a humildade, a confiança e a perseverança, certo? O primeiro inimigo que nós vamos encontrar na oração são as concepções errôneas de oração, do que é oração. Em nós e na nossa vida existem concepções errôneas do que é oração, tais como, por exemplo, ver na oração uma simples operação psicológica, ou seja, é somente uma meditação onde eu acalmo meu espírito, onde eu rezo e medito e acalmo a minha ansiedade ou alguma coisa assim. Não é somente isso. Ela pode dar esse fruto, sim, pode dar esse fruto, mas não é somente isso. Não é somente isso. Então, a oração, ela não pode ser somente uma operação psicológica. Ela não está somente na psique, ela não está somente no psicológico, na minha mente, no que eu penso. Ela está também no meu coração, ela está em todo o meu corpo, ela vai além de todas as minhas faculdades. Ela está além de uma ou duas faculdades. Principalmente a faculdade psicológica, ela está além dela. Ver na oração também um esforço de concentração para esvaziar a mente. Então, é um grande erro também nós acharmos que na oração nós não vamos ter distrações e nós vamos concentrar plenamente. Na verdade, a ideia de se concentrar plenamente, ela estraga a sua oração. Ela estraga a sua oração. Você quer ter uma concentração, para algumas pessoas passam por isso, em alguns momentos você vai passar por isso na sua oração, porque você quer se concentrar, mas as inúmeras coisas da sua vida vão te atrapalhar. Só que aí que está o objetivo, aí que está a chave de leitura que nós precisamos fazer, é entender que essas distrações, elas não precisam ser distrações, mas elas podem ser como aquelas borboletas ou como pássaros que passam na nossa frente e nós o pegamos e o colocamos na oração. Então, são distrações não para nos tirar, mas que Deus permite essas orações. A gente precisa entender isso. Deus está confiante. Deus nos confia e nós precisamos estar confiantes de que Deus está no controle de todas as coisas. Por isso, Ele permite algumas coisas acontecerem em nossas vidas para que nós possamos rezar, para que nós possamos ser pessoas melhores, certo? Então, a nossa oração, as distrações, elas muitas vezes, a grande maioria das vezes, elas são sinais do que nós realmente precisamos rezar, certo? Então, não se preocupe se você não se concentra na sua oração. Se preocupe em pegar essas distrações e transformá-las em oração, certo? Também reduzir a oração a atitudes e palavras rituais. Ou seja, eu vou ali, rezo um Pai Nosso, uma Ave Maria, falo uma oração já feita. Não é só isso, certo? Eu posso rezar desse jeito e desse jeito eu consigo rezar plenamente? Sim, desse jeito você consegue rezar plenamente. Mas é entender que não são somente atitudes exteriores ou palavras exteriores, rituais, que você faz certinho ali, como se fosse um feitiço do Harry Potter ou alguma coisa assim. Não é dessa forma que é a oração. A oração, ela não é assim. A oração, ela funciona com o coração. Ela funciona com uma intenção. E essas três intenções nós temos
o remédio, que é a humildade, a perseverança e a confiança. Que nós vamos falar. Para as concepções errôneas, nós precisamos então de humildade. Nós vamos falar aqui na frente, certo? Mas continuando então. Então eu não posso ter palavras rituais, não é um feitiço, mas surge também do meu coração e deve mover o meu coração, deve mover as minhas atitudes futuras também. Vê-la como inútil ou incompatível também é um erro. Achar que a oração não dá fruto. Toda oração é ouvida. Toda oração dá fruto. Não é o fruto que nós queremos muitas vezes, mas toda oração dá fruto. Toda oração dá fruto. Principalmente quando nós confiamos em Deus plenamente. E quando nós confiamos em Deus, Deus age em nós. Deus age nas nossas vidas. Certo? Então, nós precisamos confiar e entender que a oração também não é incompatível. Ou seja, que a gente não pode colocar a oração como algo que não cabe a mim. Ela cabe a todas as pessoas. Todas as pessoas são chamadas a falar e conversar com o nosso Senhor. Lembremos que a oração não vem só de nós, mas do Espírito Santo. Então, quando nós rezamos junto com o Espírito Santo. Toda oração ela é rezada junto com o Espírito Santo. E o remédio para esses erros na oração, para essas concepções errôneas, erradas na oração, é a humildade. É entender que muitas vezes eu posso, na oração, estar errado. Muitas vezes na oração eu posso estar indo para o caminho errado. Então eu preciso estar sempre humilde e reconhecendo que é o Espírito Santo que guia a minha oração. Certo? O segundo inimigo das nossas vidas na oração é a mentalidade, são as mentalidades deste mundo. Então nós vamos ter alguns exemplos aqui de 4 erros que nós podemos cometer. Erro número 1, só é verdadeiro, isso é uma frase errada, tá bom? Só é verdadeiro o que se pode verificar pela razão ou ciência. Ou seja, se a oração eu não consigo verificar ela, se algo eu não consigo verificar pela razão ou ciência, isso não significa que isso não seja verdade, certo? Então, a correção dessa frase seria: orar é um mistério que ultrapassa a nossa consciência. Então, nós muitas vezes não vamos saber o que move, o que é movido naquela oração, certo? É um mistério que está oculto. Claro que muitas vezes nós vamos perceber os frutos da oração visivelmente e instantaneamente, às vezes, até. Mas não significa que nós vamos ver todos os frutos. Deus vai conduzindo a nossa oração, o Espírito Santo vai conduzindo a nossa oração e principalmente ele muitas vezes nos oculta algumas coisas para simplesmente agir nas nossas vidas. E ele vai agindo dentro do nosso coração, dentro da nossa vida. Outro erro que nós podemos cometer são que são mentalidades do mundo, certo? São os valores. Os valores são produção e rendimento, ou seja, o que vale no mundo é o dinheiro, é o que eu produzo, é o tempo que eu estou usando. Então esse é um problema para quem reza, para quem quer rezar. Porque se uma pessoa ela tem essa mentalidade de que eu estou perdendo tempo quando eu paro 15 minutos, meia hora, 1 hora, seja qual for o seu tempo que você para rezar, se você acha que você está perdendo tempo, porque você não está ganhando, você não está trabalhando, você poderia estar rendendo, você poderia estar lucrando. Não. Deus, ele faz crescer no plantio daquele que se confia a ele. Então nós precisamos entender que é Deus quem faz. Se Deus não trabalhar na obra, em vão trabalham os operários. Então, o que nós estamos falando aqui? Nem só do materialismo vai viver o homem, nem só de pão vive o homem, como o próprio Jesus citou para o demônio. E também esse erro também é causado justamente lá no primeiro erro,
onde nós temos essa consciência de que só a razão. Então, se a oração ela não tem algo, é um erro. Você sabe qual que é o problema? Eu vejo às vezes, assim, eu entendo que isso é um conforto, que isso ajuda, mas eu não posso fazer da oração algo racional, somente. Por quê? Eu vejo um problema muito em hospitais, principalmente com médicos, quando uma pessoa ela fica doente, está doente ou sofreu um acidente, e aí o médico, para confortar a família, eu entendo completamente, sei que é o correto, ela confortar a família é um dos papéis dos médicos, inclusive, e ele, para confortar, ele fala assim, olha, agora só precisamos colocar nas mãos de Deus, certo? Então, apresentaram como se a pessoa só precisasse de um milagre. Eu vou explicar isso aqui. Por quê? Se a pessoa não fala isso de coração, o erro não está em confiar em Deus, né? Porque se a família confia em Deus, ótimo, ele fez o seu fruto. Mas se o médico não faz isso porque ele tem uma consciência de que muito mais do que a razão, né? Porque ele viu frutos em outros pacientes dele e ele acredita porque ele viu, então isso é um erro, certo? Acaba que ele só é movido pela razão, pelo que ele sabe, e não pelo que ele não sabe, pelos mistérios. Ele não é movido pelos mistérios, ele é movido por aquilo que foi fruto de alguma experiência dele. E agora, para correção do erro número 2, nós temos: a oração é tão ou até mais produtiva que qualquer outra ação, certo? O sensualismo e o conforto são critérios de bem-estar e belo. O que é sensualismo aqui? Sensualismo, ele não está falando de algo sensual, né? Uma mulher, um homem dançando ali e tudo mais. Não, o físico. Não é isso. Esse sensualismo é das sensações, dos sentidos, certo? Dos sensos que nós temos. Então, da visão, do olfato, do paladar. Então, se eu estou confortado ali, se o meu corpo está confortado, né? Se os meus sentidos, se os meus olhos veem, eu consigo sentir o paladar, aquilo ali. Não é somente isso que é critério de belo. O belo muitas vezes se esconde. O bem-estar e o belo se escondem muitas vezes naquilo que não é visto, naquilo que não é sentido. Então a oração é se encantar com o belo. Quem é o belo? É Deus. É se encantar com Deus. É olhar para Deus e dizer o quanto é maravilhoso. E aí perceber que muitas vezes nós não percebemos isso com nenhum dos sentidos, mas é só um fogo dentro do coração que vai aquecendo. Mas não é um fogo que realmente, quando eu ponho a mão, eu sinto um calor. Mas é um fogo que você explica da mesma forma como os sentimentos da tristeza, da alegria. É um sentimento que vem de dentro. Claro, né? Aqui não é colocar o sensualismo, os sentimentos acima de tudo, mas é um sinal de que nós estamos em comunhão com Deus, estamos conversando com Deus. E o outro erro também é: a oração é uma ótima fuga do ativismo. Esse é um erro também que nós podemos cair, porque tratar a oração como fuga do ativismo. Não, eu preciso parar para rezar. E aí você vai lá, na verdade você não está parando para rezar, você está parando para parar. E aí esse é o erro. Nós estamos rezando para conversar com Deus. Nós estamos rezando ali somente para estar em um momento e trocar a nossa rotina. Não é só isso. A oração, ela não é isso. A oração não é um divórcio da vida, ou seja, quando eu tenho que sair da vida, quando eu tenho que me afastar. E muitas vezes a gente pode fazer isso, principalmente pessoas que estão no ativismo por conta de outras pessoas. Por exemplo, uma mãe de família, um pai de família, que às vezes podem usar a desculpa de que eles vão rezar, né? Eles vão para a igreja para fugir das suas atividades.
Isso a gente vê muito, principalmente com algumas mulheres, quando elas não se veem confortáveis dentro da sua casa, quando tem algum conflito dentro da sua casa. E às vezes quando ela é convertida, né, ou ela está em processo de conversão e o marido não. E aí o que acontece? Ela foge para a igreja deixando a sua casa à revelia. E aí deixa o seu marido sozinho, deixa... E assim, não é porque, vai deixar o marido sozinho, é um problema deixar o marido sozinho. Não, o problema é você não estar junto com aquele que você foi feito para... Então assim, não é uma questão de que ela não pode ir na igreja, mas é uma questão de que ela tem trabalhos a cumprir. Do mesmo jeito que o homem tem trabalhos a cumprir aqui, trabalhos a cumprir eu estou falando para os dois, tá? Não estou dizendo que a mulher tem cuidar da casa e o homem não. Não, os dois têm que cuidar da casa, os dois têm que cuidar dos filhos e assim por diante, né? É dever dos dois, é dever do homem e da mulher cuidar. Mas o homem e a mulher não podem fugir para a oração como uma forma de se afastar do ativismo, certo? Para o remédio desses erros, nós precisamos ter a confiança. O que essa confiança vai fazer? É confiar em Deus. É ver além dos mistérios, ver além do que está oculto. Ver além do que está oculto. Talvez você não viva esses erros, você não caia nesses erros, e tá tudo bem. Mas nós precisamos estar conscientes de que esses erros existem e de que um dia você pode cair nesses erros, certo? Um outro inimigo da nossa oração, que nós iremos encontrar na nossa oração, são os nossos fracassos na oração. Então, quando nós rezamos e parece que Deus não ouviu as nossas orações, ou parece que Deus não atendeu às nossas orações, então nós achamos que estamos fracassados. Eu rezei e Deus não agiu. Podem surgir então também, talvez essa situação, o desânimo na aridez, um desânimo, né, nessa sequidão, na falta de graças, de bênçãos. Pode também acontecer uma tristeza por não dar tudo ao Senhor, né? Uma tristeza no sentido de que eu reconheço, eu olho para mim e vejo assim, nossa, eu não estou fazendo o meu melhor, né? Mas não se preocupe com isso. Não se preocupe com isso. Quantos e quantos santos não se converteram a princípio de imediato? Outro dos problemas que nós podemos enfrentar também, que nós podemos encontrar nesses fracassos na oração, são as decepções por não sermos atendidos segundo a nossa vontade, certo? Também um endurecimento do orgulho ferido perante o nosso pecado. Então, quando nós pecamos, nós vamos deixando o orgulho mais ferido. Nós precisamos ter aquela humildade de sempre, ter sempre a humildade na oração. Chegamos por todas essas ocasiões que de nada serve orar. Então, o erro principal é que, não adianta rezar, eu não estou convertendo, não adianta rezar, eu não vou... Então, sim, aí qual é o remédio? O remédio é a perseverança. O remédio é a perseverança. Então eu preciso perseverar, entender que é um processo, que estamos em um processo. Bom, entendendo isso, agora vamos partir diretamente agora para os remédios, certo? O primeiro remédio é a humildade. Perante as dificuldades da oração, nós precisamos de humildade. Existem algumas distrações na aridez. E como lidar com as distrações? Bom, quais são os tipos de distrações que nós temos? Nós temos as distrações superficiais e as distrações profundas. Distrações superficiais são aquelas distração pelas palavras e significado. Ou seja, eu estou falando uma palavra aqui, aí eu começo falei uma palavra e o que quer dizer que isso significa? E eu vou dando aquele TDAH espiritual, né? Se é que a gente pode falar isso, né? Mas é aquela coisa assim, eu começo a meditar, a pensar muito numa palavra e acabo me delongando demais naquele pensamento. Ou também uma distração de Deus, presente na oração litúrgica, meditação ou contemplação. Quando eu vou perdendo o foco, né? Vou perdendo o foco ali, não porque Deus está entrando, mas porque eu vou deixando
deixando de prestar atenção em Deus na oração. Então eu vou deixando de prestar atenção em Deus, eu vou prestando atenção na liturgia, vou prestando atenção naquilo que eu estou meditando apenas, e aquilo não se torna um olhar diretamente para Deus. Eu passo muito por isso quando eu toco nas missas, em alguma missa, quando eu vou tocar, eu tinha muito esse problema de às vezes não conseguir rezar na missa porque estava prestando atenção demais na liturgia, prestando atenção demais nas músicas que eu deveria tocar, qual que seria a próxima música, qual que era o tom e aquela coisa, e um monte de coisa, e às vezes eu não conseguia prestar atenção. Então, são essas distrações que nós podemos enfrentar. Como lidar com essas distrações? Não perseguir as distrações. Então, se a distração veio e foi embora, deixa ela embora. Deixa ela embora. Retornar ao coração. Ou seja, ela passou como um pássaro, veio, mas ela foi embora. E você, peraí, não, concentra. Sabe, é um exercício de sempre estar voltando para dentro de si. Concentra, presta atenção. Presta atenção, o que você está fazendo? Volta para dentro de si. Olha para Deus. Olha para Deus. Sempre quando eu faço orações, adorações com alguém comunitariamente, e principalmente na adoração, eu peço para a pessoa, olha para Jesus. Olha para Jesus. E sempre eu vou voltando para isso. Porque nós não podemos, na nossa oração, deixar de olhar para o centro da oração, que é Jesus. Reconhecer também os nossos apegos. Então aí nós vamos reconhecendo na oração, é importante não só olhar para Jesus, mas olhar para aquilo que nós queremos mudar. Mas olhamos para Jesus e apresentamos os nossos apegos para que Ele mude, para que Ele nos ajude a mudar. Oferecer o coração a Deus pedindo a purificação. Essa purificação dos apegos, daquilo que nós sentimos e dos pecados também. Certo? Também, quais as lições espirituais que nós podemos ter daqui? A humildade em reconhecer limitações e fragilidades, o amor presencial, priorizar o amor de Deus. Também essa purificação, onde eu vou pedir a Deus que limpe o meu coração. E também uma escolha, onde eu decido servir a Deus. É uma decisão. Eu sempre estou voltando para Deus porque eu estou decidindo por Deus. Então sempre que eu volto e eu estou distraindo e decido por Deus, eu volto, eu retomo. E é como se eu estivesse escolhendo novamente Deus. E tá tudo bem, e isso é bom. Isso é bom, né? As distrações, elas simplesmente servem para nos dar a opção de o que nós vamos escolher. Nós queremos continuar seguindo as distrações ou vamos voltar para Deus, certo? E assim também serve para o pecado. Serve para o pecado, então. A vigilância do coração. Ter um coração vigilante é ter um coração sóbrio, um coração consciente, né? Um coração consciente. Eu falo coração aqui também porque o coração também ele deve ser racional, certo? Então, é ter um coração consciente, um coração que não perdeu a sua consciência. Jesus insiste na vigilância a ele e a sua parousia, ou seja, se preocupar com a volta de Jesus. Parousia é a volta de Jesus. Então, Jesus nos pede para vigiar nessa oração. Vigiar nessa espera, nessa vigilância. Estar nessa vigilância de que Deus vai voltar, de que Jesus irá voltar. Que será nosso último dia e em cada dia também, o dia de hoje, certo? Então, Jesus pode voltar para mim hoje, como pode voltar para todos nós em um momento específico, no fim dos tempos, quando ele voltará, certo? Mas para as pessoas que estão morrendo hoje, Jesus está voltando para elas hoje. É a parousia deles. Eles vão se encontrar com Jesus, para o bem ou para a condenação. A fé é a luz que ilumina o escuro do coração à espera do esposo. Então, para que são como aquelas virgens que estão com as lâmpadas acesas. Então, quando elas estão com as lâmpadas acesas, elas estão ligando a sua fé para suportar o escuro, a escuridão. Como lidar com a aridez? Os que querem ter uma vida de oração sincera podem encontrar a dificuldade também da aridez na vida de oração, certo? Às vezes eu planto e não dá fruto. Ou melhor, eu nem encontro lugar para plantar, porque a aridez é um deserto. Eu nem encontro lugar para plantar.
O coração fica sem gosto pelas coisas, pelos pensamentos. Eu penso e não dá gosto. Eu me lembro de Deus e também aquilo não tem o gosto do mesmo jeito. Os sentimentos também não têm gosto. Na oração, né? Tudo isso, os pensamentos, lembranças e sentimentos da oração, que surgem na oração. Então a oração ela perde o gosto, ela fica sem sal. Eu vou rezar e parece que não me agrada e eu não quero continuar, não quero ficar ali, né? Então acaba gerando um processo de muita... Sumiu aqui, peraí. Tá voltando aqui. Então eu fico naquele processo de estar distraído, de pensar, de não ter gosto nas situações, né? De ter gosto na oração. Isso é um problema, né? Eu não tenho que ter gosto, eu tenho que falar com Deus, né? Tem momentos, a gente vai falar, algo que a gente precisa entender é que a oração, ela é um processo onde eu vou falar com um amigo. Muitas vezes a oração, a falar com um amigo, conversar com um amigo, dialogar com alguém, é algo que dá alegria, paz, tranquilidade. Mas tem vezes que, sabe, é só mais uma quarta-feira, é normal. E quando a gente se acostuma com a oração, o costume é que faça isso, é que aconteça isso. É que a oração ela perca esse gosto. Ou alguns dias não vão ter gosto, certo? Mas sempre nós precisamos estar em oração. Neste momento a fé se torna mais pura, pois não é guiada pelos sentidos. Aqui é um momento onde Deus está falando assim, olha o tanto que você consegue ir, você consegue, sabe? Eu acho que é como se fosse quando nós estamos aprendendo a andar de bicicleta, nosso pai, a nossa mãe, ou quem nos ensinou a andar de bicicleta, essa pessoa ela está ali segurando o nosso guidão e está correndo ali do nosso lado. De repente ela solta. E quando ela solta, a gente vê ela soltando, a gente fica com medo. Esse medo é essa aridez que vem em nós. A gente medo de não dar frutos, medo de cair, medo de um monte de coisa. Mas se Deus não solta, a gente não percebe que nós somos capazes, certo? Deus está fazendo nós crescermos. Não é que nós não vamos deixar de depender de Deus, mas é que Ele quer que nós passemos para o próximo nível. A oração ela é voltada muito de níveis e Ele quer que nós passemos para o próximo nível. Então uma pessoa que está aprendendo a andar de bicicleta, ela não pode dirigir, né? Ela ainda não dirige, é uma criança ainda. Mas quando ela cresce, ela pode usar esses sentidos para dirigir. Você entende? Você consegue entender isso? Da mesma forma, então, é isso. Deus ele vai permitindo isso só para mostrar que a nossa fé, para purificar a nossa fé. É estar ao lado de Jesus fielmente, nos gostos ou nos desgostos, nas alegrias ou nas tristezas. Há uma outra aridez fruto da falta de raiz e que esta deve-se converter-se através da palavra no solo fértil. Ou seja, existem pessoas que não vão ter raízes na oração. Por isso a oração dela, logo de início, já se torna árida. Sabe? Tem pessoas que já chegam assim, se convertem, falam assim, eu estou vivendo um deserto. Não, você não está vivendo um deserto. Deserto é para pessoas que já têm bastante tempo de oração, de vida de oração. Você não está vivendo um deserto. Você só não tem raízes. Por isso, as raízes, para que elas servem? Elas servem para dar nutrição para a planta. Mas se ela não alcança longas distâncias, e se ela não buscou mais fundo na oração, essa planta ela não vai ser nutrida. Então essa pessoa ela precisa de raízes, ela precisa crescer. E ela cresce na sua razão, ela cresce no conhecimento, ela cresce na sua formação, certo? E também perante as tentações na oração. Quais são as tentações que nós vamos enfrentar? Nós olhamos as dificuldades da oração, agora nós olhamos as tentações na oração. A falta de fé e a assídia. Bom, a falta de fé se exprime
na maioria das vezes, por uma preferência prática e não por uma rejeição explícita de Deus ou da religião. Ou seja, eu não vou rezar hoje não porque eu tô cansado. Eu coloco o meu cansaço diante de Deus. Mesmo que eu não esteja rejeitando explicitamente Deus, mas eu estou colocando preferência pelo meu descanso, preferência pelo meu sono, preferência por um trabalho, preferência por algo que vai me distrair, preferência por um lazer que vai me distrair, que me parece ser mais útil, entende? A nossa preferência tem que ser Deus. Em vez de rejeitar explicitamente a fé, as pessoas podem priorizar outras coisas, materialismo, egoísmo, poder, prazer, segurança, certo? Então existem essas prioridades, podem existir essas prioridades, podem surgir essas prioridades na nossa frente, e aí nós precisamos trabalhar em escolher Deus. Nós não estamos rejeitando Deus, mas não estamos também o escolhendo, certo? Trabalhar essas preocupações, preocupações são julgados mais urgentes. Evitar ir a Deus só como último recurso. Sabe aquela pessoa que só depois que vai dormir, antes de dormir, ela se lembra de Deus? Não! Deus tem que ser o centro da sua vida. Você tem que se lembrar toda hora de Deus. Sabe? Ele não pode ser o último recurso. Depois que eu fiz tudo, e se eu pedir para Deus? Não. A primeira coisa é pedir para Deus. Em todas as coisas que você precisa. Virtudes ou coisas materiais para Deus. Evitar confiar em Deus com presunção. Sabe? Achar que você é digno de receber aquilo. Não tenha presunção. Seja humilde. Ter um coração humilde. E como lidar com a assídia? Primeiro entender o que é assídia. Assídia é uma forma de depressão devido ao relaxamento da ascese. O que é a ascese? São esses exercícios espirituais, tá? Vamos entender isso aqui. Isso é importante, tá? Isso aqui é muito importante. A ascese são esses exercícios espirituais, esse hábito que eu vou tendo. Então eu tenho o hábito de rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, o Santo Terço, ir à missa, fazer um exame de consciência, confessar-me. Então eu vou tendo hábitos que vão produzindo. Quando eu relaxo nesses hábitos, a assídia começa a entrar, que é uma depressão, que é porque eu quero os frutos, mas não estou plantando. Então eu estou sendo injusto. Quando eu estou sendo injusto, vem a tristeza dentro de mim, certo? Porque essa tristeza nada mais é do que eu estou me sentindo injustiçado. Mas na verdade eu reconheço essa injustiça, eu reconheço que eu fui injusto porque eu estou pedindo frutos, mas não estou fazendo os exercícios necessários. Aquela pessoa que não está fazendo o exercício como deveria fazer na academia, mas quer crescer. Certo? Então sim, da mesma forma na oração. E acontece também uma diminuição na vigilância. Eu vou vigiando menos. Eu também vou sendo negligente com o meu coração. Ou seja, permitindo que coisas entrem no meu coração, na minha vida, certo? E aí, algo que eu aprendi esses últimos tempos, né, que foi até um amigo que me mandou, foi uma frase, agora eu não vou lembrar o nome do santo, mas eu me lembro da frase. E a frase ela dizia assim, quando você for tentado, né, nós estamos falando de tentações, quando você for tentado, ofereça essa tentação pelas almas do purgatório. Porque o demônio ele não quer salvar almas no purgatório, né? Você imagina que o demônio não queira salvar almas do purgatório. Então o que ele faz? Ele se afasta. Porque se ele continuar tentando, se ele continuar te tentando, ou continuar com os mesmos métodos, é óbvio que ele vai continuar tentando, né? Mas se ele continuar tentando, ele vai estar salvando almas do purgatório. E ele não quer isso. Mas ele entra num paradoxo, certo? Então assim, eu comecei a usar isso na minha vida e tem sido muito frutuoso. E aí eu preciso também ter forças para não cair. Porque quando eu não caio, eu também estou salvando as almas do purgatório. Também estou oferecendo almas para Deus, né? Eu estou lucrando indulgências para Deus, para as almas do purgatório. Quem é humilde não se admira da sua miséria. Então, quando eu olho para a minha miséria, o humilde,
Aquele que é orgulhoso, ele não aceita as suas misérias, mas o humilde ele aceita. O humilde ele aceita. E ele não só aceita as suas misérias, mas ele aceita as misérias do outro. O orgulhoso, ele olha para o outro e fala assim: eu não consigo lidar com as suas misérias. Eu não consigo lidar com os seus erros. Mas o humilde não. O humilde ele consegue lidar com os erros dos outros, porque ele consegue também lidar com os seus erros. Ele sabe quanto é difícil. Quem cai na assídia desanima nas quedas e nas misérias. Então quando ele cai, quando ele peca, o que ele faz? Vou ficar aqui mesmo. Não, ele precisa voltar, ele precisa fazer o caminho de fé, de conversão, de converter-se e voltar para Deus. Certo? Como ter confiança? Agora vamos falar da confiança. Falamos da humildade, agora vamos falar da confiança. Como ter confiança filial, ou seja, essa confiança de um filho para um pai. Na oração de petição, nós encontramos a dificuldade de confiar como filhos em Deus Pai, seja na intercessão por si ou pelos outros. Ou quando estamos pedindo para nós, quando estamos pedindo para os outros também. A confiança vacila ao nos depararmos com duas questões. Por que é que, e as questões são: por que é que pensamos o nosso pedido, por que é que pensamos que o nosso pedido não é atendido? Às vezes eu rezo e Deus não está agindo, Deus não está atendendo os meus pedidos, certo? Eu preciso confiar que se Deus não está agindo, é porque há um motivo, certo? Eu não preciso saber o motivo, eu preciso ter fé. Outra pergunta que pode surgir é: como é que nossa oração é atendida e eficaz? Ou seja, eu quero que a minha oração seja eficaz. Se eu rezei desse jeito e a minha oração não foi eficaz ou não foi atendida, então eu preciso rezar de outro jeito. Também é um erro. Isso também é um erro que a gente cai na nossa oração quando nós achamos que se nós mudarmos um trechinho, falarmos uma palavra diferente ali, a eficácia da oração vem. Não. Deus não quer que aquilo aconteça e não quer que aconteça, ou naquela hora, ou não quer que aconteça, porque não é para sua salvação, certo? Então, nós precisamos ter confiança filial. Por que nos lamentarmos por não sermos atendidos? Bom, quando nós não somos atendidos, nós podemos nos lamentar por não ter sido atendidos. Devemos nos preocupar se a minha oração é agradável a Deus e não se seremos atendidos. Uma oração boa não é aquela oração que é atendida, mas é uma oração que agrada a Deus. Nós rezamos para agradar a Deus. Nós não rezamos para ser atendidos. Nós não rezamos para viver Mateus 7,7, pedi-vos será dado, mas nós rezamos para agradar o Pai. Deus é um meio, e aí aqui é um erro, né? Onde Deus é um meio a utilizar ou é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo? O que Deus é para você? Ele é um meio para você alcançar progresso na sua vida, até mesmo nas virtudes, ou ele é o seu Pai? Ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e, consequentemente, porque somos batizados, Pai nosso também. Não sabemos o que pedir e nem rezar como devemos rezar. Devemos pedir os bens convenientes, espirituais e materiais, os que convêm a nós, né? Então, quer dizer que eu não posso pedir uma virtude que eu já tenha? Sim, mas você deve pedir aquilo que convém melhor ainda. Se você é uma pessoa impaciente, qual que é a virtude que você deve pedir? A da constância? Não, a da paciência. Entende? Deus sabe do que precisamos. Então nós apresentamos ao Espírito Santo, com o Espírito Santo, aquilo que nós precisamos. Deus espera o nosso pedido por nos ter dado a liberdade. Então nós podemos e devemos rezar porque Deus espera de nós que nós agimos ou agiremos com liberdade. E é o Espírito Santo que nos ajuda a conhecer a verdade, qual é o desejo de Deus. Deus não atende um coração dividido. Deus não atende um coração orgulhoso. Deus não atende um coração adúltero. Certo? Então, quando nós olhamos para Deus, mas olhamos para o dinheiro, não podeis servir a Deus e ao dinheiro, vai dizer nosso Senhor Jesus Cristo.
Porque nós estamos adulterados, nós estamos... lembra do que eu falei sobre adultério, né? O que é o adultério? O que é um produto adulterado, melhor dizendo? É um produto que foi misturado a algo que tem menos valor do que ele, né? Por exemplo, quando eu pego uma camisa, imagina eu pego uma camisa, um blazer, alguma coisa assim, e eu começo a colocar pedras preciosas nesse blazer. Eu estou adulterando, né? De certa forma, o blazer. Mas o blazer está sendo valorizado, né? Então ele não é uma adulteração. Não é uma corrupção do blazer. Mas se eu pego o blazer e eu jogo ele na lama, eu estou desvalorizando o blazer. O adultério é isso. É esse desvalorizar de algo. Da nossa alma que se mistura com algo que não é para nós. E aí aqui entram os pedidos que não nos convêm, os pedidos que nos fazem mal e os pedidos que fazem mal para o outro. Obviamente, né? Eu não posso rezar na minha oração algo que eu não posso aceitar, pedir algo que eu sei que vai me fazer mal, ou sei que não é conveniente para mim, ou sei que vai fazer mal para outra pessoa. Como é que a nossa oração seria eficaz? Qual é o melhor jeito da nossa oração ser eficaz? Pela confiança apoiada na ação de Deus na história, tornamos nossa oração eficaz. Então, quando nós confiamos que o Deus que abriu o Mar Vermelho pode também abrir as portas na minha vida. Uma confiança filial, expressa na oração de Cristo, dom do Pai que não poupou nem mesmo seu Filho por amor de nós. Então, se Deus entregou seu Filho por amor de nós, o maior ato de amor foi entregar o seu Filho, que Ele ama eternamente, desde toda a eternidade, por nós, para morrer por nós. Então esse é um Deus em que se pode confiar. Você confiaria em uma pessoa que se sacrificou por você, que demonstrou um sacrifício por você? Imagina uma pessoa que tomou um tiro por você, né? Você está ali passando na rua, alguém vai atirar em você, essa pessoa vê e ela pula em cima e salva você, toma um tiro por você. Você vai visitar essa pessoa no hospital e essa pessoa vira e fala para você assim: olha, vai ali no armário tal, em tal lugar, casa tal, ou no armário público, alguma coisa assim. Vai ali e pega tal coisa. Você confia nessa pessoa, você não acredita que vai ter uma bomba ali, certo? Então, do mesmo jeito, nós confiamos em Deus. Também uma confiança audaciosa, apoiada no Espírito Santo e no amor fiel do Pai que nos deu o seu Filho único. O que é essa confiança audaciosa? É saber que nós podemos colocar o pé e Deus vai colocar o chão. A fé é isso, essa confiança é isso. É saber que nós vamos fazer e Deus vai agir. E é uma confiança também transformadora, que responde positivamente à vontade do Pai e aceita o convite à conversão. Então nós vamos nos convertendo, eu vou mudando. Pera, se isso aqui não está conforme o que Deus quer, eu confio que eu posso melhorar. E eu confio que melhorar é o melhor caminho. Uma confiança também eficaz, pois assim como Jesus se apoia não nos dons do Pai, mas no próprio Pai e na sua vontade. Então, nós vamos confiar eficazmente, sabendo que nós não estamos confiando nos dons de Deus, mas no próprio Deus. E uma confiança intercessora. Assim como Jesus, não olhamos só para nós, mas para os outros e as suas necessidades, socorrendo-os e pedindo socorro aos aflitos. Então nós vamos olhar para Deus e ver nele ver nele que ele pode não só nos socorrer, mas socorrer os outros também. E por fim, também a perseverança, que nós devemos orar sem cessar. Orar sem cessar. O convite à oração é exigente e nos pede o tempo todo. Então quer dizer que eu não vou rezar só em um momento da minha vida? Não. Nós vamos rezar todos os tempos. Todo o tempo. Todo o tempo. E o que é rezar todo o tempo? É estar sempre pensando em Deus. Porque se eu estou pensando em Deus, eu estou deixando Deus entrar na minha vida e o pecado não entra.
e o pecado não entra. Quando eu paro de vigiar, o pecado entra. Quando eu paro de ter os olhos fixos em Deus, o pecado entra. Então, a oração, ela também é esse escudo. O pensamento de Deus, o pensamento em Deus, que é a oração. A oração é isso. É pensar em Deus todo o tempo. Então, quando eu estou pensando em Deus, eu estou deixando Deus entrar na minha vida. É dar graças sempre por tudo que o Pai faz, que Deus Pai faz. Então eu estou olhando para a minha vida, passando por uma situação, e eu olho para Deus. Mesmo que eu ainda esteja ali, de certa forma, questionando Deus e perguntando por que isso está acontecendo, seja algo ruim, né? Porque nunca é algo bom, mas seja quando algo ruim está acontecendo, e aí eu vou e falo assim, mas eu estou falando com Deus. A gente não percebe, mas ainda nós estamos falando com Deus. E Deus se alegra, porque nós estamos em comunhão com Ele, em contato com Ele, em conversa com Ele, em diálogo com Ele, certo? Evagrio do Ponto, Evagrio Pontico, vai dizer o seguinte: pausamos os nossos trabalhos, descansos e jejuns, mas nunca a nossa oração. O que quer dizer? Nem sempre nós estaremos trabalhando, nem sempre nós estaremos descansando, nem sempre nós estaremos em jejum, mas sempre nós podemos estar em oração. Sempre nós podemos estar em oração. E essa oração, oração é uma oração não somente que eu estou, mas é o pensamento. É o meu sentimento ali para Deus. Este fervor incansável é fruto do amor humilde, amor confiante e o amor perseverante. Humildade, confiança e perseverança. São os 3 critérios, as 3 armas que nós demos lá no início. Você viu que elas caminharam conosco o tempo todo aqui. E elas são inseparáveis, né? A confiança está na perseverança, a humildade está na confiança, a confiança está na perseverança, a perseverança está na confiança e assim por diante. Este amor abre os nossos corações a 3 evidências de fé luminosas, vivificantes. Primeiro, orar é sempre possível. Esses dias eu estava em uma reunião. Então, enquanto outra pessoa estava falando, eu estava ali, rezando, pedindo a Deus algo que eu necessitava naquele instante, naquele momento. E principalmente rezando pelo bom decurso, desenrolar da reunião. Sabe? Então, é rezar sempre. Sempre é possível falar com Deus, porque Deus está sempre conosco, né? Não é possível falar sempre com uma pessoa que está distante, mas Deus não. Deus está sempre conosco. E isso é implicitamente está ligado ali. Quando eu falo o tempo todo com Deus, implicitamente eu estou dizendo: o Senhor não me abandona. E o meu coração ele vai se enchendo desse pensamento: Deus não me abandona, porque eu estou falando sempre com Deus e Ele está me ouvindo. Mesmo que não está atendendo, tá? Entenda, ouvir e atender são 2 coisas diferentes. Nós podemos estar com Ele todo o tempo, porque Ele está conosco o tempo todo. O nosso tempo está nas mãos de Deus. São João Crisóstomo vai dizer: é possível, mesmo no mercado ou durante um passeio solitário, fazer oração frequente e fervorosa, sentados à vossa loja, a tratar das compras e vendas, até mesmo cozinhar. Todo momento eu posso rezar, sabe? Então não há impedimento para a oração. Não existe atividade que impeça a oração. Orar é uma necessidade vital. A oração a oração constante, melhor dizendo, olha, travando aqui já. A oração constante nos mantém a vida espiritual. Então, quando nós estamos respirando, eu estou recebendo o oxigênio espiritual ali. Quando eu estou rezando, eu estou recebendo esse oxigênio espiritual. A oração constante nos evita cair na escravidão do pecado. Então, se eu estou deixando a luz entrar, a escuridão não entra. Se eu estou com a luz ligada, né? Aqui eu liguei a luz, né? Se eu estou com a luz ligada, a escuridão não entra, né? Aí volta aí a câmera que ajusta a claridade e tudo mais. Mas não é dessa luz que eu estou falando, é da luz de Deus. Se a luz está entrando, a escuridão não entra. Então ela nos ajuda a não cair no pecado. Santo Afonso de Ligório vai dizer: nada iguala o valor da oração. Ela torna possível o impossível, fácil o difícil. É impossível que o homem que ora caia no pecado. Quem reza, salva-se de certeza.
quem não reza condena-se com certeza. Santo Afonso de Ligório. Então quem reza se condena, ou quem reza se salva, quem não reza se condena. A oração e a vida cristã são inseparáveis. Então, um cristão que não reza é um cristão que não existe. Não existe cristão que não reza. Então, se você é cristão, você deve rezar. Não é um convite que eu estou falando, é uma exigência. Do mesmo jeito que eu não posso dizer que uma pessoa viva não respire, do mesmo jeito que eu não posso falar que um peixe vive fora da água. O cristão, ele vive na oração, pela oração e para a oração. Porque ele está falando com Deus todos os dias. Quem ama quer estar perto sempre que possível. E como vimos, é sempre possível estar perto de Cristo. Por isso, a oração é estar perto de Cristo, é querer estar perto de Cristo. É um amor que nos coloca em contato constante com o Pai, Filho e Espírito Santo. Orígenes vai dizer: ora sem cessar, aquele que une a oração às obras e as obras à oração. Então, quando eu estou trabalhando no meu serviço, em qualquer lugar, dando uma aula, eu posso estar em comunhão com Deus. Eu posso estar em comunhão com Deus. Então eu preciso unir a minha obra com a minha oração. Só assim é que podemos considerar como realizável o preceito de orar incessantemente. Então, orar incessantemente, quando Deus fala, quando São Paulo vai dizer isso para nós, não é rezar constantemente, não é rezar diariamente, ou seja, ter um hábito de oração ali, todos os dias às 6 horas da manhã eu rezo. Não, todos os dias, em todo momento eu rezo, certo? E aqui nós temos a oração da hora de Jesus. O que é a oração da hora de Jesus? A hora de Jesus é o momento da chegada da sua paixão, morte e ressurreição. Foi para isso que ele veio, foi para essa hora que ele veio. Neste momento ele ora ao Pai. É a oração mais longa transmitida pelo Santo Evangelho. Você vai ver que essa oração que ele faz com os discípulos é a oração que é a oração mais longa do Evangelho. Ele vai unir criação e salvação em uma coisa só. Você vai perceber que ele vai exaltar a criação do Pai, né? O Pai Criador, mas ele vai perceber, vai transmitir que essa criação é o meio para os homens serem salvos. Essa oração continua e não tem fim. Jesus continua rezando essa oração por nós. É a oração do sumo sacerdote, a oração de Cristo. E é a oração sacerdotal, porque o sacerdote é aquele que se entrega, aquele que se sacrifica. Então Jesus, ele se sacrifica por todos nós. Nós já estamos passando do nosso tempo aqui, né? Então, mas vamos finalizar aqui. Nessa oração, tudo está resumido em Jesus. É a oração da unidade que reúne tudo em um. Então, Jesus, ele resume. Ele coloca tudo em um. Deus e o mundo são uma coisa só. O verbo e a carne são uma coisa só. A vida eterna e o tempo são uma coisa só. O amor que se entrega e o pecado que o atraiçoa é uma coisa só. Os discípulos presentes e os que nele hão de crer na palavra são um só. A humilhação e a glória são um só. Onde nós encontramos tudo isso, Deus e o mundo, o verbo e a carne, a vida eterna e o tempo, o amor e o pecado em Jesus Cristo. Peraí, mas a gente encontra o pecado em Jesus Cristo? Não, mas a gente encontra a consequência do pecado em Jesus. Jesus não pecou, obviamente, mas o fruto do pecado, que é a morte, atraiçoou Jesus. Os discípulos presentes, também os discípulos futuros, e a humilhação e a glória. A gente olha para Jesus, a gente vê uma humilhação na cruz, mas a gente também vê a glória dele. E por fim, para finalizar, a oração de todos os tempos. Jesus cumpriu a vontade do Pai com a sua oração e sacrifício, estendendo-se até o fim dos tempos. Sua oração expressa liberdade e poder, revelando-se como Senhor e Pantocrator, ou seja, ele é Senhor de todas as coisas. Senhor de todas as coisas. O Pai Nosso, ensinado por Jesus, reflete suas
preocupações. Quais são? O que preocupa Jesus? O que não é preocupa no sentido não de preocupação, mas o que ocupa a oração de Jesus, melhor dizendo. Preocupa no sentido de ocupar com antecedência. O que está na lista de Jesus, das suas ocupações? O que ocupa o coração de Jesus para rezar? Quando nós vamos rezar, isso também deve ocupar os nossos corações. A primeira coisa que deve ocupar os nossos corações é a glória divina. Deus deve ser glorificado, Deus deve ser santificado. A outra coisa que deve ocupar os nossos corações é o cumprimento da vontade de Deus, que é uma extensão da glória dele, porém ela já se remete a nós, que se cumpra a sua vontade em nós. Depois também a salvação, que também é cumprimento da vontade de Deus, mas é Deus nos tirando daquilo que nós estamos, de onde nós estamos, que não deveríamos estar. E também da libertação do mal, que é uma salvação. Mas essa salvação, ela é uma salvação da nossa condenação. É nos libertar da condenação. É o que nós rezamos no Pai Nosso, é o que Jesus nos ensina a rezar no Pai Nosso. Nós falaremos sobre o Pai Nosso no 98, 99 e 100. Nos episódios 98, 99 e 100. Nas aulas 98, 99 e 100. Mas nós já começamos a falar aqui que a oração do Pai Nosso é isso. A oração de Jesus revela o mistério da vida oracional, unindo o conhecimento do Pai e do Filho. Certo? Então nós entendemos o que é a oração aqui. E agora nós vamos entender nas próximas aulas a oração do Pai Nosso. Certo? Vamos começar a oração do Pai Nosso. Primeiro, a chamativa. Pai Nosso que estais no céu. Depois nós vamos falar sobre os 3 pedidos. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Os 3 primeiros pedidos que se remetem a Deus. E depois os últimos 4 pedidos que se remetem à terra. Por isso vocês vão ver nos próximos episódios, o próximo episódio é uma oração do Pai Nosso ali escrita. O episódio seguinte, eu acho que se eu não me engano, 99, é uma foto do céu, que é aquilo que se remete ao céu. São essas 3 orações, são esses 3 pedidos que eu falei aqui agora. Depois, também, os 4 pedidos que se remetem à terra, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendidos. Não nos deixeis cair em tentação. E o 4º pedido, livrai-nos do mal. Certo? Então são esses 4 pedidos que se remetem à terra. Mas a gente vai ver isso nos próximos episódios, tá bom? Então é isso. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tudo por Jesus e nada sem Maria. Fiquemos selados na proteção desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a sua vida.